Saudações, meus amigos e minhas amigas. É muito bom estar aqui mais uma vez com vocês, podendo levar o esclarecimento aos que ainda precisam, se inteirar mais dos assuntos. Dar um abraço aqui para Nicinha, para o meu amigo Gonçalo, meu irmão Gonçalo, lá de Portugal. Muito bom ter você aqui comigo. Para Rudá Fontini, que me acompanha desde o início. Um grande abração a todos vocês. Que o Criador se faça cada dia mais presente em suas vidas. Lembrando, clique no positivo, clique no sininho para receber mensagem de quando posto vídeo, inscrevam-se no canal e o mais importante, compartilhem esses vídeos para que outras pessoas possam ter esses conhecimentos que dificilmente você encontra, encontra diversificado de várias formas, a maioria tentando vender coisas, Eu não estou vendendo nada. Eu tenho pelo menos 20 livros escritos e não ofereço a vocês, porque o meu interesse aqui não é vender, e sim esclarecer. Essa é a minha missão nessa terra. Creio que vocês já tenham visto eu falar isso em outros vídeos, isso é o mais importante. Talvez até fale, mas depois que eu tiver postado uns 100 vídeos pelo menos, justamente isso. O objetivo é ensinar, esclarecer, deixar vocês lúcidos, livre pensadores. Nós somos livres, por que temos que ficar aprisionados? Seja lá por que for, religião, política e essas baboseiras todas que a sociedade se mostra escrava, Mas vamos lá. Outra coisa que eu lembrei agora, quando eu falo aqui que vocês estão ignorantes, eu tenho que repetir sempre isso. Não tem objetivo de ofender ninguém, porque essa é uma condição em que todos nós estamos, uns mais, outros menos. Eu posso ter bastante esclarecimento, mas ainda, eu sei, estou na ignorância ainda. Tenho muito ainda que aprender. Mas o que eu sei é muito mais do que muitas pessoas, por isso que eu estou aqui passando aquilo que me foi ensinado e revelado, o que desbloqueei, expandindo a minha consciência, Então, não quero menosprezar ninguém. Todos estamos no mesmo barco, ok? Bom, esse vídeo pode ser repetitivo, Mas com toda certeza não é, devido ao assunto ser amplo e cheio de nuances, hipóteses sobre ser verdade ou mentira a existência desses ditos discos voadores, que na internet se mostra mais como um grande circo voador. Entenderam? E o assunto se tornou motivo de chacota e palhaçada. Promovido por esses youtubers e como por parte dos que se dizem ufólogos, que estão mais para querer aparecer do que mostrar serviço. Promulgam tanta besteira, tanto falatório, deixando sempre dúvidas. E o governo se aproveita, os governos no geral, principalmente o americano, se aproveita desse sistema, usando-os como fantoches para acobertar as provas existentes em suas mãos, que não querem deixar chegar ao público inculto,
criam toda essa confusão, sistema de acobertamento, proporcionando a permanência das dúvidas. No entanto, para um pequeno grupo de pessoas, dúvidas não existem. A probabilidade da existência de vida extraterrestre, assim como de aeronaves aliens, num universo gigantesco, como já falei, num cosmo, é de 100% de existência. Duvidar disso é mostrar a continuidade do padrão de ignorância em que nós vivemos. Entenderam? Bom, vamos entrar já nas exemplificações de alguns temas, principalmente do Brasil, né? Com relação a esses UFOs. Por isso que chama o vídeo Gran Circo OVNI. Uma luz misteriosa assusta moradores de cidades. Aqui eu vou iniciar falando uma coisinha para vocês sobre o medo. Luz misteriosa assusta moradores de cidades. Por que assusta? Presta atenção. Pelo medo do desconhecido? Pense bem. Pense bem. De onde vem o medo? Por que e para que sentir medo? Para o medo, existem muitas explicações, sempre deixando ele como uma incógnita. Você tem medo de quê? Medo de desencarnar? Quer dizer, então, que você crê que nunca vai desencarnar? Que você vai viver aqui eternamente? Até pode, se você continuar na ignorância. O medo é a total falta de sensatez e coerência, falta de entendimento de que todos, em um dado momento, irão deixar esse planeta. Muitos vão e voltam, justamente por causa dessa crença e desse medo absurdo de tudo. Saibam que o único fundamento para você ter medo é, por saber, estar incutido no seu subconsciente sobre as dívidas que deve pagar. E ainda por cima, a religião, sabendo disso, coloca mais medo. O medo não existe. Agora os governos estão pondo medo em vocês por causa dessa bosta, desculpe a expressão, de coronavírus, que não passa de uma gripe forte. Já falei no vídeo sobre o Covid. Esse vídeo existe desde 1960. Todo vírus de resfriado e gripe é Covid. E vocês ficam se sujeitando que nem ovelhas. Acorda, gente. Vocês estão afundando as próprias vidas, afundando o país. Bom, mas o vídeo não é sobre isso. O medo está apenas na sua consciência. Procure entender o medo e ele acabará. Simples assim. Gosto de dizer uma frase sempre. Se o medo faz cara feia para você, faça cara feia para o medo. Simples. É isso mesmo. Percebam a loucura. É medo de morrer, é medo de perder filho, é medo de perder o que tem, é medo de perder pai e mãe, medo de perder bens. Perder o quê? Medo do capeta, até medo de Deus. Até parece que Deus é maldoso, que não é Deus, né? Como eu sempre falo para vocês, é o Criador. Deus é uma mentira criada na Bíblia. Medo de fazer errado, e fazem o tempo todo. Medo de polícia, medo de reagir contra o governo, medo de fazer pergunta para religioso. Isso é só uma pequena parcela de todos os medos que vocês absurdamente têm. A conclusão real dessa insanidade, a meu ver, é porque não sabe quem é o Criador. Vocês estão cuspindo na cara dele. Isso há milênios. E agora muito mais. Bom, não tem muito mais. Sempre foi assim. Vão às igrejas, rezam, oram,
para um Deus bíblico mentiroso e não acreditam no verdadeiro Criador. Tudo conversa fiada, tudo sem vergonha. Pois se acreditassem, não teriam medo. Meu pai, aos 95 anos, dizia, isso eu já falei aqui e repito, só não fiquei rico por medo. Deixei de fazer muito do que queria por medo. Entenderam que o medo é apenas um bloqueio em sua mente? Vocês não pensam, não usam massa cefálica. Não tem lógica o Criador colocar medo em vocês, criar vocês com medo. Desculpe. Agora fico com medo também de disco voador ou de extraterrestres. Né? Ninguém viu disco voador, meu. Ver objeto estranho no céu é disco voador. Medo de extraterrestre. Você é extraterrestre ou você acha que você foi criado aqui no planeta Terra? Cala a boca. Entendo definitivamente que o que tiver que acontecer, vai acontecer. Você tendo medo ou não. Pergunto, então, para que ter medo? Bom, mas vamos ao assunto desta aula. Um elemento, para fazer uma brincadeira com os tolos, fez um drone todo luminoso. Eu não vou falar onde, mas foi em São Paulo. E começou a fazer evoluções no céu, à noite. Causou o maior furor, pois os que viam apenas supunham que era um OVNI. Supunham. Outros, um disco voador. Isso foi apenas uma pesquisa, mostrando que o ser humano simplesmente supõe o que vê, mesmo não tendo certeza de nada. Apenas afirmam. É o achismo, né? No vídeo dos aliens, mostrei que o ser humano está na Terra há pelo menos 3,8 milhões de anos. Ficou pendente a seguinte pergunta. Você concorda ser estranho o homem estar aqui no planeta há tanto tempo e ainda estar atrasado em seu desenvolvimento espiritual, científico e cósmico? Ou essa história está errada? Tem muitas perguntas a serem feitas. Explicando, e que fique bem claro, coloquem nessas cacholas, de uma vez por todas. OVNI significa objeto voador não identificado. UFO, em língua inglesa, Unidentified Flying Object, que significa a mesma coisa, ou objeto não identificado. As duas siglas querem dizer a mesma coisa. É um objeto ou luz vistos no céu, ocasionalmente em terra, que não consegue ser identificado pelos observadores e que após, diz eles, um exame minucioso permanece inexplicável. Esse negócio de minucioso é bem discutível, né? Bom, tenho em mente que até onde sabemos, ninguém viu um disco voador. Mas objetos estranhos flutuando ou voando no horizonte ou acima de sua cabeça. Não significando que sejam de fato um disco voadores. Podem ser qualquer coisa, uma aeronave extraterrestre, um balão meteorológico, um míssil controlado, uma sonda, um drone, um satélite, um meteorito, ou talvez até o super-homem, né? Não é assim que falam do super-homem? Não, é um super-homem. Vocês entenderam? Pode ser tanta coisa. Aí fica com essa palhaçada de OVNI, de disco voador. Olha, eu filmei em disco voador. Cala a boca. Filmou nada. Você filmou um objeto estranho. É o circo mesmo. Sempre circo. Circo político, circo religioso, circo ufológico, tanto circo, né?
O circo BBB circo Covid. Esse, então, hoje é o mais famoso, né? É circo, sim. A maioria dos relatos de OVNIs, depois de investigados, são identificados como fenômenos mundanos ou naturais. Diz eles, para uma percentagem variável de 25% a 30% dos casos estudados, não é encontrada explicação. Isso é a fala deles, da ciência ética, pois o número é muito maior, pois não provam ser um disco voador, mas qualquer outra coisa. O termo é amplamente usado para alegações de observações de aeronave extraterrestre, mas não existe evidência científica para suportar a ideia de ser de origem extraterrestre. Precisa ficar bem enfático aqui para vocês. É o que eu sempre falo. Se ficam falando de extraterrestre, de raças, ninguém sabe nada. Cala a boca, inocente. Por que esse extraterrestre não se apresenta aqui? Eu sou médium de canalização, de incorporação, mas não fico nessa besteira aí de querer aparecer. Eu não sou artista. Médium, justamente, é um medianeiro. Só que ele não pode ser medianeiro do mal ou do bem. Ele tem que saber. E isso deixa sempre muita dúvida. Entenderam? Então, quero ver o Alien aqui do meu lado. Eu desenho, que eu já falei aqui para vocês, depois um dia eu vou apresentar algumas mandalas, né? A última que eu estava desenhando, que não foi terminado, mas até onde eu fiz, porque eu vou dentro do meu tempo possível, né? Acabei vendo o rosto de um extraterrestre. Gente. E eu nem tinha percebido isso. Quando eu terminar ela, aí eu mostro. Que agora fica ruim para movimentar o... Mas eu vou mostrar, vai. Eu vou tirar aqui o celular, porque... Perceberam? É isso. Bom, vamos aos fatos. Você acredita que possa haver vida em outro planeta? Já expliquei no vídeo sobre os aliens. Você acredita que eles possam já ter visitado a Terra e que existam? Simples. É no intuito de responder essas e outras perguntas que os profissionais da Força Aérea Brasileira, a FAB, guardam relatos, áudios, fotos e vídeos de objetos voadores não identificados, ou OVNIs, feitos por civis e militares. Esses documentos são enviados para o Arquivo Nacional, o órgão vinculado ao Ministério da Justiça, que além de guardá-los, cuida de preservá-los, né, e os deixa acessíveis ao público. Mentira! Isso é conversa mole. Tentem buscar esses documentos disponibilizados para sua pesquisa. Só vão mostrar o que não interessa, além da dificuldade em se acessar esses mesmos. Devido ao sistema arcaico proposital mantido, para dificultar a quem busca. Eu mesmo já tentei desistir. O sistema para dificultar acesso existe em todos os países. É justamente uma ordem geral, ou aquela ordem, provavelmente aquela que vem lá do topo da pirâmide, a famosa. Como já expliquei em outro vídeo. O Arquivo Nacional, diz eles, olha a confusão, que tem hoje em seu acervo 743 registros sobre a aparição de OVNIs no Brasil. Isso não quer dizer que foram vistos 743 discos voadores, e sim qualquer objeto no céu que não foi possível descobrir de imediato, ou mesmo depois, sua origem natural. Ou seja,
Um OVNI, nesse caso, pode ser já falei lá em cima, né? Um drone, uma estrela, mas estou repetindo para enfatizar. Um satélite, um balão meteorológico ou até mesmo um fenômeno natural. Né? Ou até alucinação, quem sabe. Entre os registros do DNA da Agência Nacional, a primeira ocorrência é de 1952 e a última de 2016. Os arquivos estão disponíveis, já coloquei, e você pode ir acessá-los na internet, que é complicado. Lá estão todos digitalizados. Como eu já disse, tente pesquisar. Se você conseguir, por gentileza, me passa o link. É isso aí. Recentemente teve um falatório aí na internet, né? Aquela viralização que chama agora, né? De um objeto que fora abatido em Magé, no Rio de Janeiro. Como fica agora? Eu ouvi uma gravação do comando da base de Alcântara se comunicando, não sei com quem, mas dizia para procurar disfarçar o local do objeto, diz eles, abatido. Foi a sensação do dia, sempre a mesma palhaçada. Um monte de filmagens ridículas, isso na quarta-feira do dia 13/5/2020. A melhor filmagem foi a do Rômulo PQD, um youtuber, que se matou, mas se matou entre aspas, né? Foi enfático, né, em buscar, e foi até o local, onde no Google aparecia uma mancha esbranquiçada ou borrada para que ninguém visse o que tinha acontecido lá. Outra palhaçada, que eu não sei quem foi quem criou isso. Aí ele foi até lá, localizou a casa, e lá não existia nada, apenas a casa normal, conversou com o proprietário, filmou tudo para mostrar, não existia nada lá, tudo papagaiada, tudo fake, fajutice, nos fazendo perder tempo. Parem de ser idiotas, seus imbecis. Tem que ser assim, porque eu não me conformo que vocês ficam com esse circo. É hora de verdades, não de ficar com palhaçada. Bom, dizem, né, que a evolução é uma seleção natural entre a raça humana e os extraterrestres. Cala a boca. Também dizem telescópios gigantescos, sondas espaciais, pilotos, e ninguém vê, ouviu nada. Bom, quantas fotos ou filmagens nítidas você já viu? No Brasil, olha, outra reportagem. Existem 777 casos, agora não é mais 743, é 777. Só para fazer o número 3 vezes repetido. Casos confirmados de aparições pela aeronáutica, de 1954, quando a FAB começou a fazer os registros. Até hoje, foram esses casos oficiais de OVNIs do Brasil. As informações constam nos arquivos sobre o assunto da FAB, disponíveis para consulta novamente, é complicado, no Arquivo Nacional. Desde 2010, a FAB manda para o Arquivo Nacional lotes sucessivos de documentos que ficam sob sigilo no comando da Força Aérea. E desde 2015, trechos do acervo estão disponíveis para consulta na internet. E vejam mais a esse respeito, se vocês conseguirem, eu vou deixar no link na descrição do vídeo. Eu não consegui, repetindo, né? Vamos tomar um café? Servidos? Bom, comecem a pesquisar a respeito de OVNIs, UFO e extraterrestre e vão perceber quanta repetição. Não existe nada de novo.
É a mesma ladainha sempre. Outro fato também é o de países ficarem brigando como distração para o público quem tem mais aparições e abduções. Pode uma coisa dessa? Daqui a pouco vamos fazer o troféu lá, americano, né, para isso. Só pode, né? Bom, tudo que se vê está borrado no Google Earth, né? Mal filmado, e o que é nítido fica inexorável, além de algumas filmagens deixarem dúvidas. São incógnitas. E outras são montagens. Não sei se vocês viram, eu coloquei no meu Facebook, e minha companheira também colocou no dela, como anda a computação. Por exemplo, eu estou falando aqui e o computador põe o rosto do Trump e ele é quem está falando, porque os movimentos são os mesmos que o meu. Movendo a boca, os olhos, a cabeça. Até uma estátua é mostrado lá, a estátua falando, normal. Quer dizer, se você chegou a esse nível, né? Como é que você vai acreditar nas filmagens que mostram sobre OVNIs e outras coisas? Se isso tudo pode ser criado, pela tecnologia atual. Cuidado com o que vocês ouvem, leem, veem, tudo é ficção e realidade. Os Estados Unidos já gastou trilhões de dólares em projetos secretos, assim como nas viagens espaciais e satélites telescópicos e de espionagem e guerra, enquanto 20% da população mundial está abaixo do nível de extrema pobreza e morrendo de diversas causas, sendo a principal a fome, muito mais, matando, muito mais do que Covid. E vocês ficam ainda chamando, no meu caso, que eu postei lá várias vezes no Face, e me chamam de louco. Será que sou eu louco mesmo? Pensem bem, hein? Eu não me sujeito a essas coisas, não. Na rua, infelizmente, eu sou obrigado. Se eu entrar num ônibus sem máscara, me botam para fora a pontapé, como mostra um vídeo no YouTube. A senhora de máscara dentro do ônibus, tossiu e espirrou. Puseram ela para fora do ônibus. Um imbecil, mal educado totalmente, troglodita, ainda colocou a mulher a pontapé, empurrando ela. Isso é o ser humano evoluído? Seus cabeças de bagre, desculpe, tem que ser enfático. Eu não me conformo com a atitude de vocês. Vocês têm cérebro para quê? Se dizem inteligente. Eu estou vendo a inteligência agora com esse Covid. Bom, procuram vidas lá fora da Terra como se isso não existisse. E deixam de cuidar das vidas humanas aqui, que provisoriamente é nossa morada. Tem um bando de ufologistas de plantão que passam um monte de mentiras, enganações a quem desconhece ou conhece pouco o assunto. Sensacionalismo barato, como sempre, incultura, desinformação, papagaiada. O Pentágono desinforma, a NASA desinforma. Muitos são os relatos do famoso acobertamento. Sempre existem resquícios de que estão apagando evidências. Se não for verdade, por que tentam sempre ocultar? O ocultamento já é a prova de que é verdade. Ou propagar as mentiras. Bom, canais de TVs pagas que fazem documentários se tornaram ridículos, com suas reportagens infames e incompletas. Fazem de tudo para ficar na superfície dos assuntos, ou seja, não me responsabilizo. Fazem montagens absurdas, que se tornam até engraçadas. É mais piada do que verdade. Outro fato de se analisar
que já viram como aparecem naves sobre os Estados Unidos e nos países à sua volta? Religião e ciência devem estar sempre juntas. A religião é ciência, só que uma se separa da outra, ninguém quer se unir, querem cada um mostrar que o seu lado é o certo, sempre isso, né? Bom, é como disse sobre a verdade, E quem disse que você tem a verdade? Cada um quer ter a sua, mas ninguém se empenha em saber a verdade verdadeira, é só uma. Bom, devem estar juntos. Esse negócio de demônio, mito, ficção, seres reais, etc. Bom, agora aqui vou fazer uma profecia. Já que está todo mundo fazendo profecia, eu vou fazer também. Nós faremos o primeiro contato real, de fato, no ano de 2025. Viu? Não tem como dizer hora, porque aí depende deles, a decisão. Os caras ficam divulgando que faz 73 anos a partir do primeiro avistamento na arqueologia, que faz 73 anos que iniciaram essas aparições de OVNIs, sendo que na arqueologia isso já existe há milhares de anos. Eu já falei em outros vídeos, outros estão dizendo que os avistamentos estão diminuindo. É claro que está diminuindo, porque é tudo abobrinha, tudo repetição. 90% dos fatos registrados são falsos e ficam repetindo. Chega uma hora que cai a ficha dos que pesquisam ou seguem de alguma forma esse conteúdo. Bom, os jornalecos do país, grupos de pesquisas, revistas, fazem sensacionalismo barato, pregando e mostrando um monte de besteirada, matérias repetitivas e sem fundamentos. Eu sei, estou sendo repetitivo, mas é proposital. É para incutir nas cabeças de vocês, para deixarem de serem tolos, Não só com essa história de OVNI ou extraterrestre. Aí ainda tem uma revista famosa no país há muito tempo, falando sobre isso, que não passam de um engodo, A finalidade, como sempre, é vender. Vender, e os tolos crentes, como nas igrejas, seguem simplesmente e sustentam os enganadores. Existem diversos achados em escavações arqueológicas que provam a existência de seres extraterrestres na Terra, muito tempo antes de nossa presente civilização. Objetos, símbolos, crânios, esqueletos, marcas, construções, e ainda ficam duvidando de que estamos aqui no mínimo há 250 mil anos. É isso. Pesquisando através do Google Earth, eu já vi muita coisa estranha. E outras não. Porque a NASA coloca uma tarja preta ou borra a imagem do Google no local onde eles não querem nenhum olho sobre o local. Quem não experimentou espionar com o Google Earth, faça. Apesar dele não ser presencial, Infelizmente, as imagens, por que não é ao vivo, em live? As imagens deles têm geralmente mais de 3 anos. Porque assim possibilita eles acobertarem onde tem coisas que nós podemos ver e que eles não querem. Se não fosse assim, ele seria ao vivo. Estaríamos vendo na hora. Bom, é engraçado, inclusive, uma das vezes que eu pesquisei no Google, para vocês terem ideia, no Google Earth, eu dei uma chegada até aqui onde eu moro, E qual não foi a minha surpresa? Eu vi meu pai, meu velhinho, que já se foi,
atravessando a rua, na esquina aqui de casa. E ele já havia morrido há mais de 3 anos, desencarnado, né? Entenderam? É isso aí. No YouTube, lugares milionários e abandonados, e pessoas dormem em cima de papelão. Vocês já viram esses vídeos sobre os lugares abandonados? Construções absurdas, criando mato. Olha a loucura humana. É contínua, né? Várias cidades estão construindo ou construíram OVNI Porto. OVNI Porto, ou UFO Porto. Gente, eu tô falando que tudo é dinheiro, é uma palhaçada. Até parece que você vai construir um OVNI Porto e o OVNI vem pousar ali. Cala a boca! Diz que tem um OVNI Porto na Argentina, A loucura é tanta que existem centenas de museus sobre extraterrestres. Museus sobre extraterrestre? Pelo que eu entendo, museu é de coisa passada, né? Coisa antiga. Bom, e OVNIs em todo o planeta. Hotéis em formato de disco voador. Monumentos, como eu disse na chamada do vídeo. É o Gran Circo OVNI. Ou o Grande Circo Voador. Até tem um negócio brasileiro aí que fala sobre o circo voador, né? Mas deixa pra lá. Localizado na divisa do estado de Goiás, o município mato-grossense de Barra do Garças, a 516 quilômetros de Cuiabá, tem um estacionamento exclusivo para objetos voadores não identificado. Só rindo, né? E deverá passar a comemorar anualmente, no segundo domingo de julho, olha a loucura, o dia do extraterrestre. Eu tenho que rir, é demais. Ai. Cala a boca, gente. Já não basta papagaiada sobre OVNIs, agora criaram OVNI Porto. O dia do extraterrestre. Também vai estar lá, colocado abaixo aqui no link, o vídeo onde vocês podem ver isso. Bom, vamos lá. Mistério sobre OVNI que caiu próximo ao porto do Rio Grande. Dura 67 anos. Exato em 1952, que é o ano em que eu nasci. O objeto teria sido... eu acho que eu vim nessa nave. Eu tô lembrando agora. É verdade, rapaz. Aí eu me camuflei rapidinho para ninguém me descobrir. É isso mesmo. Vocês não acreditam? Tá bom. O objeto teria sido resgatado da água com a presença de autoridades e levados aos Estados Unidos para perícia. E todo o material disponível sobre o fato desapareceram. Pergunto, por que desapareceram? Eram tão evidentes os depoimentos como fotos e documentos? Engraçado, né? Sempre, né? Porque sempre os Estados Unidos têm jurisdição sobre esses artefatos. Por que esse objeto não foi reclamado pela FAB? Se é que é verdade, né? Eu também não posso admitir que é verdade, porque senão vão me descobrir. Mas deixa pra lá. Veja no link, deixado na descrição. Uma foto do objeto, o link eu vou deixar abaixo, e vai estar uma foto que foi, olha só a conversa. Dizem ter sido encontrada em uma lixeira dentro de um álbum de família. Será que foi isso mesmo? Você deve conhecer essa história. Em resumo, um disco voador foi abatido por militares americanos em 1947 no Novo México, Estados Unidos. Autoridades e cientistas teriam encontrado um alien, que acabou, diz eles, morrendo e foi dissecado. Episódio que ficou conhecido como o caso Roswell.
em referência à cidade onde as Forças Armadas teriam derrubado o UFO. Pelo que eu conheço, ninguém derrubou o UFO, ele caiu mesmo, sozinho. Mas tudo bem, né? Havia uma filmagem na internet que eu não localizei mais, né, dessa aeronave se chocando com a Terra ali naquele trecho como se fosse um deserto, né? Se espatifando. Não sei por que também sumiu. Mas eu tenho ela guardada no meu arquivo, que eu copio muita coisa. Os militares guardariam outros segredos desse episódio, entre os quais fotos da suposta nave que é abatida e detalhes sobre a existência dos alienígenas, tudo guardado numa base militar secreta e com acesso restrito, sempre acobertamento. E aquelas filmagens que foram feitas, eu já falei, né? Existem muitos relatos de aparições, desenhos, documentos, mas tudo dentro desse contexto acobertamento. Mentiras e ilusões de ótica. Se entrarem no YouTube, verão mais de 100 vídeos sobre as filmagens de objetos estranhos no céu. 99,99% é fajutagem. Só fazem o buscador ou o incauto perder tempo com aquele circo todo. O pesquisador nem tanto, porque já detectamos quase sempre instantaneamente o que são mentiras e o que podem ser verdades. Houve 2 casos em Araraquara, aqui no Brasil, em São Paulo. Um foram as várias luzes vistas por mais de 50 pessoas que depois disseram ser um satélite da SpaceX. Satélite com aquele monte de luz? Estranho, viu? Muito estranho. Só se viam as luzes também, né? Outro fato foi de terem, da mesma forma, avistado um objeto que ficou parado sobre a cidade e naquele momento, naquele dia, todas as luzes da cidade se apagaram. Está registrado, né? Outra coisa, foram localizadas 3 marcas de algum tipo de aterrissagem ou círculo na plantação de cana em Riolândia, município de São Paulo. Eu estou citando aqui alguns casos e todos que eu vou citar ainda, tudo brasileiro. Não vou falar de lá de fora. Um fato de abdução muito conhecido no Brasil é o do tal do Vilas Boas, em que, olha a absurda, coisa absurda, depoimento dele que ele teve relações sexual com uma extraterrestre. Ai. Será que muitos de vocês aí não estão tendo relação com um extraterrestre? Nós somos extraterrestres. Alguns usam isso como tema de chacota mesmo, né? Dizendo que, acho que minha mulher é uma extraterrestre, meu marido é um extraterrestre, né? Sem saber que está falando a verdade, né? Sua exposição sobre o ocorrido é cheia de minúcias ao descrever o acontecimento, podendo de fato ter ocorrido o descrito. E se não foi, talvez tenha sido uma alucinação profunda, e a vivência da mesma ficou muito marcante, deixando marcas até em seu corpo. Isso é possível de acontecer com alucinação. Pois isso já foi descrito pelo chamado pai da psicanálise, Sigmund Freud. Quem quiser buscar, existe um vídeo dele que prova esses acontecimentos. Aliás, não é nem um vídeo, é um filme. Um dos casos que consigo lembrar, verificado por ele, contado no filme, é do rapaz que estava trabalhando num depósito de uma empresa onde existiam câmaras frias. E ele notou que uma delas estava aberta. O sol pleno batia sobre ela no pátio. Ele adentrou para verificar se a temperatura estava normal. E como era domingo, tranquilo, resolveu tirar uma cochilada. Depois de algum tempo, sem se dar conta de que o amigo estava dentro da câmara, um colega de trabalho trancou a porta. 1 hora depois, o rapaz que dormia acordou e percebeu o que havia acontecido.
E por mais que batesse ou gritasse, não fora ouvido. Ele, acreditando que haviam ligado a refrigeração, lentamente foi sentindo, né, muito frio. Recostou-se para ver se conseguia se aquecer. E foi encontrado morto, congelado no dia seguinte. Todos ficaram intrigados e se perguntavam como ele pode ter morrido congelado se a câmara nem estava em funcionamento e o motor que refrigera estava em conserto. Para você ver o que é alucinação. Isso é fato verídico. O rapaz se autossugestionou, o que levou a acreditar que a câmara estava em processo de congelamento, crença que o levou à morte. Portanto, isso cabe também para os casos da ufologia e até na sua vida real, particular, individual. Portanto, cuidado com o que você pensa e acredita. Aí você fica acreditando nas máscaras aí, do Covid, e é o que acontece. Você sabia que você pode morrer sufocado pelo gás carbônico que você solta na máscara? Aí eu vejo os loucos aí andando, dirigindo o carro, de máscara. Aí tem uma síncope, aí lá vai, causar acidente. Se causar para ele sozinho, o problema é dele, mas o pior é que pode levar outros juntos. Bom, junto. Outro caso muito conhecido no Brasil é o caso Varginha, cujo mesmo fala sobre a aparição de um pressuposto extraterrestre e que, na ocasião, também o exército esteve presente. Também vou deixar o link na descrição do vídeo. Outro caso é o caso Maria Sintra, na cidade de Lins, em São Paulo. Diz ela ter tido contato com uma presença extraterrestre, que depois de conversar com ela, a mulher subiu em uma aeronave e sumiu. Uma observação. Tudo muito suspeito, pois a mulher que descreve o fato é suspeito. Trabalha num hospital psiquiátrico. Da mesma forma, a Fábia esteve presente e nada confirmado como verdadeiro. Em Colares, esse caso é muito interessante, no Pará, em 1977, foi chamado de a Missão Prato, que não queriam falar disco voador. A aeronáutica esteve presente e o capitão da aeronáutica, o Irangê de Rolanda Lima, sempre que alguém lhe perguntava se tinha visto algo estranho, limitava-se a dizer: vi luzes, nada mais. Porém, daquela vez, o capitão Holanda e o sargento João Flávio Costa tinham avistado, poucos dias antes, um troço enorme, de cerca de 100 metros, de acordo com a descrição deles, de comprimento, sobrevoando o rio Guajará-Mirim, distante 70 metros da embarcação onde eles estavam, no formato de uma bola de futebol americano, conhecida como charuto, grande e pontuda. Tinha sido fotografado e filmado pelos militares. Só que ninguém vê essas fotos. Descreveu ele o ataque às pessoas no local, por isso que eles foram lá, os moradores da cidade, geralmente à noite, que recebiam dessa luz brilhante, um facho de luz no peito, sendo que após a ocorrência, a pessoa se sentia tremendamente fraca, sendo observado pelo médico local que uma grande quantidade de sangue havia sido drenado do morador atingido. E foram vários moradores. Isso é verdade. Confirmado até por esse oficial da aeronáutica que presenciou o fato. Outro caso é o de São José dos Campos. Caça-jatos foram destinados ao local devido à aparição de pelo menos 21 objetos
voadores nesse local. No entanto, não obtiveram nenhum resultado na perseguição dos mesmos, que eram muito mais velozes e espertos em se desvencilhar dos caças, portanto, dirigidos por algum tipo de inteligência. Foi chamado a Noite Oficial dos OVNIs, ou o Arquivo X brasileiro. Assistam o link do vídeo na descrição. Esse caso, não há como se negar, serem objetos desconhecidos. Foi calculado que essa nave, em que o nosso jato estava em torno, parece que 2.300 quilômetros de velocidade, 2.800, uma coisa assim, e que a velocidade da aeronave à frente, que se distanciou dele, pelas medições calculadas, tinha pelo menos 15.000 quilômetros horários. Viajava a 15.000 quilômetros em aceleração. Bom, outro caso é o caso Patero, alvo de diversas investigações e especulações. Esse chamado caso Patero é um dos clássicos da história da ufologia brasileira, ocorrido no começo da década de 70. Os estranhos fatos relatados pelo comerciante, o Nilson Patero, chegaram a ser investigados pelo Departamento de Ordem Política e Social, o antigo DOPS, que na época da ditadura militar no Brasil, ditadura, hein? Será que está muito longe disso hoje? Porque os que estão fazendo isso, de obrigar as pessoas a usarem máscaras, isso é ditadura, para vocês que não sabem. Tinha a função de vigiar e reprimir movimentos políticos e sociais contrários ao poder estabelecido. Bom, outro assunto que muitos falam e é relativo aos extraterrestres, posso dizer que é outra falta de usar a massa cefálica, né? Supondo-se que existem essas bases intraterrenas, são os intraterrestres, né? Como divulgam e fazem da mesma forma sensacionalismo, por que não seriam os mesmos aliens que nos visitam há muito tempo? Claro, os mesmos que a história conta. Portanto, não existem intraterrestres. O que pode, talvez, existir são bases para os extraterrestres se esconderem. Como eu disse, e só usarem um pouco mais o cérebro. Mesmo que estejam vivendo sob o nosso chão, eles são os mesmos que vão e voltam. Bom, mostrei a vocês os casos mais importantes e divulgados na mídia sobre os casos ocorridos no Brasil, e poucos sabem sobre os casos no exterior. Lá fora existem muitos casos dessas anomalias, que se for mostrar com edição de vídeo, teríamos uma aula de pelo menos 8 horas de duração. E não é preciso, está tudo aí no YouTube. Mas o intuito é deixar vocês sabedores de que é importante sim estar atualizado em referência à ufologia, tendo discernimento, construindo o discernimento para julgar o que serve e o que não serve, o que presta e o que não presta, o que é importante para ser gravado na memória e o que apenas é lixo. Com isso, deixarão de perder tempo com todas as matérias inúteis, promovidas novamente em todas as mídias, internet, TV, jornal, revista, repetindo sobre essa revista brasileira, infelizmente, só para vender revista, mantém há muito tempo vocês na tolice, mesmo se dizendo sérios na divulgação das pesquisas realizadas por eles. Posso dizer, pouco se aproveita na leitura. Os assuntos são repetitivos. Quando essa revista surgiu, eu comecei a comprar fascículos. Mas não durou mais do que 10. Porque eu comecei a ver repetição. E continua assim até hoje. Impressionante que os seguidores não se tocarem desse acontecimento. Como sempre, deixam-se dominar por mentiras e irrealidades. Da mesma forma como fazem com a religião, com a política. É mais fácil, seguir simplesmente
do que ter o trabalho de usar a cabeça, o cérebro. Você tem cérebro para quê? E se tornarem livres. Bom, meus amigos, mais uma vez, vamos encerrando, me despedindo de vocês, fraternalmente, desejando a todos muita paz, muita luz, e cada vez mais adquiram a capacidade do discernimento. Não fiquem nessa história de que você não pode julgar, porque é contradição bíblica. Se você tem o livre-arbítrio, significa o livre julgamento. Então você pode sim julgar, mas para isso é preciso discernimento, ou seja, a capacidade para poder julgar, para não errar e ficar condenando. Ok? Novamente, muita paz e muita luz. Até a próxima. Até breve.